Caríssimos irmãos, bom dia para todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos. Hoje, 6 de abril de 2022, quarta-feira. Vejamos com atenção o que nos diz a palavra de Deus no Santo Evangelho de hoje, narrado pelo evangelista São João, capítulo 8, versículos 31 ao 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Se conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tomareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: O nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, e a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amarias, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados, eliminem nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Amém. Hoje nós temos aqui a visita do nosso irmão Paulo, ele que congrega numa outra denominação religiosa, mas não importa, o nosso Deus é um só. Bom dia, Paulo, seja bem-vindo, como Bom vai dia, você? Tudo bem? tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Paulo, você viu aqui a leitura do Evangelho de São João, que hoje é o capítulo 8, né? Versículos do 1 a 31 a 42. Você viu aqui que Jesus disse que ele veio enviado pelo Pai. Enquanto que o pessoal ali dizia que eles eram filhos de Abraão, que eles faziam tudo o que Abraão mandava. Jesus dizia que todo aquele que é pecador, ele acaba se tornando escravo do pecado. Por que escravo do pecado? Porque a gente passa a ser dependente do pecado. É como se fosse um vício. A gente vicia naquela coisa ali e acha que está certo. As pessoas que estão de fora, está que a gente vendo a gente levando uma vida errada, mas a gente acredita que está certo. Às vezes a pessoa até chega, dá um conselho para a gente, mas a gente com a cabeça dura, fechada, a gente não quer ouvir. O que você diz disso, Paulo? Não, isso é a realidade, né? Que o povo julga pelo que os atos que já foi feito, né? Mas nem sempre, você veio do pecado, mas nem sempre você se arrepende, dali para frente você não comete pecado e está vivendo no meio do pecado, mas você não é um pecador, você é uma pessoa que consegue seguir uma doutrina, entendeu? Isso é o que eu penso. Que nem sempre, o pessoal julga pelos seus atos, mas não é bem assim. Não vê o que você faz de bom, entendeu? Você, tô me dando a entender que você quer dizer que uma coisa compensa a outra, é isso, não? Sim, uma coisa compensa a outra. Bem, mas como nós já vimos em outras passagens evangélicas,
Por exemplo, naquela passagem onde apanharam aquela mulher em adultério e levaram para Jesus, que na lei de Moisés dizia que devia apedrejar aquela mulher. Então, ela foi apanhada em adultério, levaram a Jesus, que eles queriam que Jesus condenasse ela. E Jesus acabou absolvendo ela, porque no final das contas, Jesus pediu ao pessoal que atirasse a primeira pedra. Só que daí, ninguém atirou a primeira pedra nela, e aconteceu que todos saíram, ficaram só os dois ali. Por fim, Jesus perguntou a ela: cadê os teus acusadores? E ela disse: ah, foram embora. Aí ele perguntou: não te acusaram? Não. Aí ele disse: não, eu também não te condeno. Vá e de agora em diante não peques mais. Bem, então a palavra de Deus aqui é clara. Hoje aqui, nesse Evangelho de João, está dizendo que eles obedeciam e faziam o que o pai Abraão fazia. Mas Deus é maior que o pai Abraão. E ali, que era Jesus que estava falando com eles, era alguém que era maior que Abraão, porque eles falavam com o próprio Deus. Embora Jesus feito homem, com uma identidade humana, mas ele não tinha pecado. E o povo não acreditava nele, porque eles achavam que o pai Abraão é que fazia todas as coisas certas. E aí Jesus diz a eles que se acreditasse nele, que era Jesus, que também acreditaria no Pai, que é Deus. Então, ficou ali uma controvérsia, né, Paulo? Sim, então é nessa parte mesmo que eu digo, porque você vê, Jesus falou, vai e não peque mais, né? Mas o povo, por exemplo, o povo, queira ou não, aquela mulher é uma adultéria, né? Era uma adúltera, né? É uma adúltera. Então o povo julga ela, mesmo assim continua julgando que ela é uma adúltera. Mas Deus o perdoou Sim, e falou, vai e não peques mais. Agora, exatamente. se ela continuou pecando, com certeza Deus não ia perdoar, mas ela com certeza se arrependeu dos pecados e foi. Mas para o povo, né, ainda continua, aquela mulher é uma pecadora. Como acontece nas igrejas, por aí que a gente veja isso. A pessoa às vezes comete algum erro na congregação, que seja, e depois ele é tirado da liberdade, vamos supor. Não é desconsiderado, porque quem é um homem para desconsiderar alguém, né? Só Deus. Mas ele é tirado da liberdade da igreja. Mas o povo fala, ai, que lá, vai fulano. Fulano não tem mais liberdade. Fulano isso e aquilo. Mas de repente ele já ele se arrependeu, voltou para a igreja. Ele arrependeu daquilo que ele fez. E continua na igreja ali, fazendo tudo certinho. Para Deus, com certeza ele vai ter a salvação. Ah, sim. Ele se arrependeu. Mas para o povo, a humanidade, ele continua sendo um pecador ou sei lá, uma pessoa que fez alguma coisa errada, né? Sei. É isso aí do ser humano. Infelizmente, porque, Paulo, é assim, o nosso julgo é um julgo humano, é um julgo de É, pecador, não é isso? Já o jugo de Deus é um jugo de pai, um jugo daquele pai verdadeiro. Por ele ter aquele amor infinito, a sua misericórdia também é infinita sobre todos nós. Então, na palavra de hoje, ele está nos dizendo que todo pecador, ele se torna escravo do pecado. Porque você pode ver, a pessoa vicia em droga, ela acaba se sendo escrava daquele vício. Se ela vicia em álcool, ela acaba viciando naquele vício. Se a pessoa vive cometendo adultério, ela acaba se escravizando, tornando escrava daquilo ali. Então é assim, todo tipo de pecado leva o pecador a uma escravidão. E essa escravidão que Jesus está nos falando, é quando a pessoa acaba esquecendo da palavra de Deus, deixando de fazer a vontade de Deus e procurando fazer as suas vontades carnais, que a gente acabou se tornando um escravo do pecado. Não é isso? uhum. Tá bom, então para finalizar, Paulo, vamos mandar um abração carinhoso para todo o pessoal, que Deus abençoe grandemente todos, né? Vamos se despedir, por favor, você. Um abraço a todos aí, que tenham um bom dia e uma boa semana a todos. Deus abençoe. Ok. Faz um favor, qual é a sua denominação cristã que você congrega?
Congregação Cristã no Brasil. Congregação Cristã no Brasil. Muito obrigado por você ter participado desse Santo Evangelho de hoje. Eu sou da nossa fé católica. Um abração carinhoso para todos. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça e permaneça sobre todos nós. Assim seja. Amém. Amém.